Olá, gente. Então, vamos nós aqui para o nosso... Deixa eu me organizar aqui para não cair o celular. Para o nosso segundo vídeo, ok? Então, no primeiro eu fiz a minha apresentação pessoal e agora nós vamos falar sobre esse curso de Antropologia Teológica, Teologia Sistemática 3. Então, temos coisas muito boas para a gente conversar ao longo desse curso. Então, esse tema já nos sugere algo importante. Antropologia vai querer saber sobre o ser humano, o homem, e teológica sobre essa visão que nós, como aqueles que têm a fé bíblica, né, vão olhar para esse homem. Como é que óculos nós vamos usar para olhar esse homem? Como que nós vamos descobri-lo? Será que a gente tem olhado o ser humano da maneira certa? Cada época da história tem um desafio. E a antropologia teológica, ela vai nos ajudar a enxergar esse ser humano na sua complexidade e na sua atualidade. Então, por exemplo, talvez nós estejamos respondendo perguntas que as pessoas não fazem mais. E talvez nós, como igreja, não estejamos respondendo perguntas que as pessoas estão fazendo, que o mundo está fazendo. Então, a antropologia teológica vai ter como objeto de pesquisa, de análise, de reflexão, o ser humano em relação à sua espiritualidade, em relação à sua fé ou à sua descrença, né? Então, é importantíssimo a gente se deparar com essa disciplina para poder realizar algumas reflexões. Bom, o nosso curso, nós temos uma ementa, né? Quer dizer, o conteúdo desse curso, a gente vai estar trabalhando a criação divina, a origem e o destino do ser humano, o pecado e a culpa, ecoteologia e o problema do mal. Então, são 5 temas chaves que nós vamos trabalhar que são relevantes demais para nós compreendermos esse ser humano atual, depois a Bíblia e depois como nós trabalhamos com esse ser humano, né? Então, tá aí os nossos 5 eixos de trabalho nesse período, tá? Eu quero também mostrar para vocês um material que eu vou estar utilizando com vocês nesse semestre. Eu separei 4 livros que eu tenho aqui, são pesados. Vou mostrar um por um para vocês. Todos esses livros têm a autoria, a maioria, né? Um é de autoria compartilhada, mas a organização é desse grande teólogo maravilhoso, que foi meu professor na PUC, uma pessoa realmente singular, muito conhecimento, mas também uma visão, um tanto discernimento da vida cristã, do evangelho, né, do testemunho, das nossas incoerências enquanto cristãos. É uma coisa muito bonita, assim, a visão que ele podia ministrar. Então, ele escreveu muitos livros sobre essa matéria. Um dos livros, que está indicado inclusive na nossa bibliografia, é esse aqui, ó, Unidade na Pluralidade. Esse livrinho aqui tem quase 700 páginas. Quase 700 páginas de pesquisa, né? Deixa eu ver aqui. O final dele dá 695 páginas. Unidade na Pluralidade. O autor é Afonso Garcia Rubio, né? Então, ele aborda o ser humano à luz da fé e da reflexão cristã. Tá? Maravilhoso esse livro. Vamos usar algumas partes desse livro, tá? Um outro livro que a gente vai usar é esse aqui, ó. Elementos de Antropologia Teológica, Salvação Cristã, salvos de quê?
e para quê. Então, Iniciação à Teologia, Afonso Garcia Rubio. Maravilhoso esse livro. É uma linguagem mais acessível, as letras são maiores, o espaçamento entre as linhas são maiores. Esse Unidade na Pluralidade, a letra é pequenininha e o espaço entre a linha e outra é bem estreitinho. Se fosse mesmo botar numa letra maior, eu acho que isso aí ia chegar a quase 1000 páginas, aquele livro ali dele, né? Então esse daqui já é uma letrinha maior, mais espaçado, a linguagem é mais tranquila de entender, maravilhoso também. Eu tive a honra de ter uma dedicatória do meu professor. Então a gente vai trabalhar isso, tá? Elementos de Antropologia Teológica. Um outro livro, esse aqui, ele foi o professor Afonso Garcia Rubio, ele foi organizador, mas tem textos de vários professores, vários teólogos, tá? O nome do livro é O Humano Integrado, Abordagens de Antropologia Teológica, O Humano Integrado, tá? Esse aqui também é dele, maravilhoso. Ó. A Caminho da Maturidade na Experiência de Deus. A Caminho da Maturidade na Experiência de Deus. Um livro também gostoso de ler, ó, tranquilo, o espaçamento, as letras, bem tranquilo mesmo para ler, tá? Dá pra gente ver aqui a bibliografia dele, gostoso, temas bacanas. A gente vai trabalhar todos esses livros. Bom, eu não vou exigir que vocês comprem livros, mas se vocês puderem comprar, vou dizer, esse daqui, Unidade na Pluralidade, eu julgo que seja o mais completo, tá? Ele é bem extenso, mas é uma linguagem mais acadêmica, um pouco mais pesada, fica à vontade. Esse daqui, O Humano Integrado, ele faz a última parte do livro, que é basicamente o que eu vou estar trabalhando com vocês, tá? Não vou pegar os outros autores, não. Posso dar uma pincelada nos outros, mas cerca de 35 páginas que eu vou usar aqui desse livro, tá? Esses dois aqui, ó, esses dois, eu acho uma linguagem bem bacana. Esse daqui, se vocês forem usar, o Humano Integrado, na verdade, no final ele faz um resumão. Então, é bacana também. Mas esses dois aqui, nem sei quanto deve estar saindo, gente. Não pesquisei. Esses dois aqui são bem interessantes. Elementos de Antropologia Teológica, Salvação Cristã, Salvos do quê e para quê, Iniciação à Teologia, e esse outro, A Caminho da Maturidade na Experiência de Deus. Um é da editora Vozes e esse aqui é da Paulinas, tá? Se alguém tiver interesse, dá uma olhada nesses dois, ó, veja, faça como eu te falei para escolher o livro. Dá uma lida aqui atrás, você vai ter a sinopse do livro, ó. Você vai ter o que o livro está falando. Depois disso, você... Ai, gente, eu amo tanto esse professor. Depois disso, você dá uma olhada no índice, vê os temas, vê o que te chama mais atenção, tá?